Se você está com a caneta na mão, lá no balcão do cartório, prestes a assinar a venda da sua casa para ir morar com o seu filho ou com a sua filha, pare agora, largue essa caneta, respire fundo e me escute. Você acha que está garantindo companhia para a sua velhice, mas o que você está assinando de verdade é o seu contrato de invisibilidade. Meu nome é Lourdes, tenho 83 anos e fiquei viúva há pouco tempo. Eu estou aqui para segurar o seu braço bem na beira desse abismo. O que eu vou te contar não é uma lição de moral barata nem história de novela. É o aviso urgente e desesperado de uma amiga que quase cometeu esse exato erro, mas que foi salva a tempo por assistir de camarote à destruição da dignidade de outra mulher. Nós fomos criadas com essa fantasia romântica e perigosa de que juntar a família toda debaixo do mesmo teto no final da vida é o maior ato de amor e gratidão que existe. É uma tentação enorme. Eles chegam cheios de boas intenções e te dizem: vende a sua casa, mãe. Dá o dinheiro para a gente dar entrada num imóvel maior com quintal e a senhora vem morar com a gente. Fica cercada pelos netos, não vai mais precisar fazer feira sozinha, nem esquentar a cabeça com carnê de IPTU ou telha quebrada. Quando a gente está vulnerável, com a casa vazia e o coração morrendo de medo da solidão, isso soa como o paraíso na terra. Mas existe um tabu cruel que ninguém tem coragem de jogar na mesa durante o almoço de domingo. A sua casa velha não é feita só de tijolo, cimento e portão de ferro. Ela é o seu único e verdadeiro escudo. É a sua única garantia de poder de escolha na terceira idade. No exato segundo em que você vende o seu chão, entrega o dinheiro na mão deles e entra com as suas malas na casa nova, uma mágica sombria acontece. Você atravessa a porta da frente achando que é a matriarca amada da família, mas acorda no dia seguinte rebaixada a uma hóspede eterna. Você deixa de ser a dona da casa e passa a ser uma babá que não recebe salário. Um peso silencioso que precisa pisar em ovos o dia inteiro, engolir sapos e medir as próprias palavras para não estragar a rotina de quem realmente paga as contas ali. Eu quase caí nessa armadilha. A placa de corretora já estava fincada no meu jardim, até eu ir fazer uma visita surpresa para a minha melhor amiga. A minha amiga de infância tinha feito exatamente esse negócio de pai para filho 6 meses antes. Ela vendeu a casinha de bairro dela, repassou o dinheiro inteiro para a conta do filho mais velho e se mudou para um sobrado maravilhoso. A promessa era de que ela seria a rainha da casa, descansando sem se preocupar com mais nada na vida. Como a minha própria casa já estava com a placa de vende-se no jardim, fui visitá-la numa tarde de quarta-feira para ver como era essa vida de paraíso. Toquei a campainha esperando encontrar a minha amiga sentada no sofá da sala, com os pés para cima, assistindo a novela das 3 em paz. Mas a cena que me recebeu logo na entrada me deu um soco no estômago. Ela não estava no sofá. Eu a encontrei espremida num canto da bancada da cozinha, comendo um resto de comida num prato fundo de pé, com uma pressa assustada que não combina em nada com os nossos 80 e poucos anos. O cabelo dela, que antes vivia arrumado no salão do nosso bairro, estava preso de qualquer jeito com uma piranha de plástico. Quando ela me viu, levou um susto e então deu aquele sorriso amarelo, aquele sorriso dolorido de quem está morrendo de vergonha da própria realidade, mas não pode admitir em voz alta porque foi ela mesma quem escolheu estar ali. Lourdes, minha amiga,
Entra, senta aí na banqueta. Me perdoa essa bagunça, ela disse, limpando as mãos apressada num pano de prato úmido e já empurrando o prato sujo para dentro da pia. Eu queria muito sentar para passar um café fresquinho com você, colocar o papo em dia, mas eu não posso agora. Daqui a 10 minutos eu tenho que correr para buscar os meus netos na escola, dar o lanche deles e ainda tenho um cesto gigante de camisa do meu filho para passar antes de a minha nora chegar do trabalho. Se ela vir essa casa fora do lugar, o clima fecha, o clima fecha. Aquelas 3 palavras rasgaram o ar. Eu fiquei parada no meio daquela cozinha de revista, olhando para as costas da minha amiga, enquanto ela esfregava a pia desesperada. A mulher que antes era a dona absoluta do seu tempo, que passava as tardes regando as próprias samambaias e recebendo as amigas para tomar café na sua própria mesa de jantar, agora era uma funcionária assustada dentro de um imóvel que o dinheiro dela ajudou a comprar. A ilusão da vovó descansando no seio da família se quebrou ali, na minha frente. Mas o verdadeiro horror, o fundo do poço que me fez acordar do meu transe, só bateria na minha porta algumas semanas depois, através de uma ligação no meio da madrugada. Eram quase 3 da manhã de um domingo, quando o telefone da minha cabeceira tocou. Eu atendi no susto, com o coração disparado. Do outro lado da linha, não ouvi um alô. Ouvi um choro abafado, um soluço desesperado que ecoava contra a parede fria de um azulejo. Era a minha amiga. Ela estava trancada no banheiro no escuro, sussurrando com a boca colada no aparelho, apavorada com a ideia de acordar a casa dos filhos e causar mais um transtorno. Lourdes, me ajuda, eu não aguento mais. Ela chorava, com a voz embargada. Eu perdi a minha vida. O dinheiro da venda da minha casa sumiu, Lourdes. Foi todo engolido na reforma desse sobrado e na troca do carro deles. Eu não tenho mais um centavo no meu nome. Ouvir o desespero de uma mulher de 80 anos, que antes era dona e senhora do próprio destino, se escondendo num banheiro para poder chorar, foi a coisa mais violenta que eu já presenciei. Ela me contou entre soluços que a vida dela tinha encolhido. Toda a sua história, os seus móveis antigos e as suas lembranças foram espremidos e jogados num quartinho dos fundos, onde ela dormia agora numa cama de solteiro apertada. Ela não tinha mais o direito de pegar o controle da sala para assistir ao canal religioso dela, porque os netos estavam sempre jogando videogame. Ela não podia convidar ninguém para tomar um chá. Mas a facada final, o fundo do poço que a fez ligar para mim de madrugada, tinha acontecido horas antes. O filho e a nora tinham dado uma festa para os amigos. O barulho varou a noite. Quando ela, exausta e com dor de cabeça, saiu do quartinho dos fundos e pediu, por favor, para eles abaixarem um pouco o volume da música, a nora olhou bem nos olhos dela e soltou a frase que destrói qualquer ilusão familiar. A senhora tem que entender que a dinâmica da nossa casa é assim, a gente trabalha a semana inteira e, afinal de contas, a senhora não paga as contas aqui. A senhora não paga as contas aqui. A mulher que havia entregado o dinheiro da venda da sua própria casa para dar aquele teto à família estava ouvindo que era um fardo. Sentada no chão frio daquele banheiro, a minha amiga percebeu a pior das verdades. Ela não tinha mais a chave do próprio portão de ferro. Ela não tinha a sua escritura na gaveta. Ela não tinha para onde voltar. Ela estava definitivamente presa. Quando desliguei o telefone, o meu sangue estava fervendo. Eu não ia deixar a mesma armadilha me engolir. O choque de realidade daquela ligação me atingiu como um soco no estômago. Eu não consegui pregar o olho no resto da noite.
Fiquei sentada na beirada da cama, ouvindo a minha própria respiração e pensando no chão frio daquele banheiro onde a minha amiga chorava. Assim que o sol raiou, antes mesmo de passar o café, eu vesti o meu roupão, calcei o chinelo e caminhei a passos duros até o portão da frente da minha casa. O arrepio do vento frio da manhã bateu no meu rosto, mas eu estava fervendo por dentro. Lá estava ela, fincada bem no meio do meu jardim, na grama que eu mesma plantei, a maldita placa de vende-se que a corretora tinha colocado na semana passada. Um pedaço de plástico brilhante amarrado na grade de ferro, anunciando para o mundo que eu estava disposta a abrir mão do meu reino. Eu não pensei duas vezes. Segurei as bordas daquela placa com as duas mãos. Senti a textura áspera e fria do material. Firmei os pés no chão e puxei com toda a força, toda a raiva e todo o instinto de sobrevivência que os meus 83 anos permitiram. Os lacres de plástico arrebentaram. O barulho seco da placa se soltando da grade foi o som mais lindo que eu já ouvi. Foi o som da minha própria salvação. Amassei aquele pedaço de plástico, caminhei até a calçada e joguei direto no fundo da lata de lixo. Bati as mãos para tirar a poeira. Acabou. O meu endereço não estava mais à venda. Voltei para dentro de casa, bati a porta da frente e girei a chave na fechadura. A chave pesou na minha mão de um jeito diferente. Caminhei até o centro da minha sala de estar, que ainda estava mergulhada na penumbra da manhã. Fechei os olhos e, pela primeira vez desde que fiquei viúva, eu não senti pavor do vazio. Eu respirei fundo e prestei atenção no silêncio absoluto da minha casa. Não tinha neto berrando na minha orelha, não tinha televisão alta, não tinha nora de cara amarrada ou filho suspirando de cansaço. Aquele silêncio que antes me assustava, de repente, se transformou. Aquele silêncio não era solidão. Aquele silêncio absoluto e intocável era a minha maior riqueza, era o som da minha paz. Se você está me assistindo agora com essa ideia perigosa rondando a sua cabeça, olhe bem fundo nos meus olhos. Preste muita atenção. A sua casa velha, essa mesma que está com a pintura descascando no teto, com o portão meio enferrujado e o quintal precisando de capina. Ela é o seu castelo. É o único pedaço de chão no mundo onde a sua voz ainda é a lei. Não troque a sua escritura, aquele papel velho guardado na gaveta com cheiro de naftalina, por uma cama de favor no quarto dos fundos da casa de ninguém. Não entregue o dinheiro de uma vida inteira de suor para virar um hóspede invisível e engolir desaforo calada. O amor dos nossos filhos pode ser infinito, mas a paciência deles tem limite e a casa deles tem regras que não são as suas. A liberdade, minha amiga, custa muito caro e na nossa idade o preço que se paga por ela é ter que bancar a sua própria solidão. É aprender a tomar o seu café da tarde sozinha, ouvindo apenas o barulho da rua. Mas acredite na velha Lourdes, é 1000 vezes melhor chorar de saudade de vez em quando, sentada no seu próprio sofá, do que chorar de humilhação e arrependimento trancada no azulejo do banheiro dos outros de madrugada. Rasgue a placa da corretora, cancele o cartório, guarde isso na sua alma para o resto dos seus dias. Quem tem a chave da porta de rua tem a chave da própria dignidade